Olá, estamos aqui hoje para falarmos sobre matriz, parte 1. Tá? Semana que vem continuaremos nesse assunto, que é a nossa nova unidade. Então, para começarmos sobre matriz, vamos fazer uma recapitulação da unidade anterior, onde a gente começou a falar sobre variáveis, né? Recordando um pouquinho sobre variável, então, a gente pode dizer que variável é um espaço de memória que eu reservo em tempo de execução para que meu programa possa armazenar valores temporários. Tá bom? Então, dependendo do que o meu programinha vai fazer, eu imagino quantos lugares específicos eu preciso para, por exemplo, guardar valores que são digitados, valores que são resultados de cálculos e assim por diante. Então, eu reservo esses espaços de memória, né, em tempo de execução. Ou seja, quando o meu programa acabar de executar, toda aquela área das minhas variáveis são perdidas, né? Por isso que às vezes a gente, se precisar desses valores, tem que armazenar um banco de dados ou transmitir, alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, variável serve para isso. Então, nós vimos que nós temos variáveis tipo simples, né? Que seriam as variáveis onde eu guardo um único conteúdo distinto, né? Que podem ser de diversos tipos. Então, por exemplo, se eu tiver um tipo inteiro, né? Criei uma variável x tipo int, eu sei que na memória vão ser reservados 2 bytes, e nesses 2 bytes, ou seja, 16 bits, pode ser configurado, né, um número inteiro para mim, é um número distinto. Tudo bem? Então, se ela fosse float, ela seria 4 bytes, char seria 1 byte, double seria 8 bytes. São os tipos básicos, né? Primitivos que a gente tem na linguagem C. Então, esses eram as simples, e a gente comentou na unidade de aprendizagem passada, né? Falando então das variáveis compostas. Então, uma variável composta é uma variável onde a gente pode armazenar N conteúdos distintos. Bem? Então, esses conteúdos, ou seja, seriam vários valores que vão ser independentes uns dos outros, mas todos eles são de uma mesma variável. Então, nós tínhamos visto o tipo homogêneo, né, naquela unidade, onde eu digo que essa variável composta é homogênea se todos os elementos que estiverem lá dentro forem de mesmo tipo e tamanho. Então, por exemplo, todos são inteiros, todos são ints, então todos vão ter um espaço de 2 bytes cada um. Se todos fossem float, cada um deles teria o seu espaço de 4 bytes e assim por diante, tá? Então, ela é considerada homogênea. Vimos, então, na unidade passada, o conceito de vetor, porque o vetor é uma variável composta homogênea. Só que hoje vamos dar uma classificação a mais a ela, tá bom? Então, o vetor é uma variável composta, porque armazena N conteúdos, é homogênea porque todos são de mesmo tipo e tamanho, mas ela também é unidimensional, ou seja, ela tem uma única dimensão. Então, nós vimos na unidade anterior, né, que quando a gente reserva um espaço, né, para uma unidade, para uma variável vetor, a gente pode enxergar alguma coisa assim em uma única dimensão onde os valores são armazenados. Então, por exemplo, aqui neste vetorzinho chamado V, eu estou dizendo que eu quero armazenar números inteiros, né? E eu quero para 4 elementos, ou seja, eu quero 4 números inteiros. Como cada int é 2 bytes, 4 vezes 2, 8, vão ser reservados 8 bytes na memória, onde a cada 2 eu tenho um espaço para colocar um número distinto inteiro. É como se eu tivesse 4 variáveiszinhas simples, né? Uma do lado da outra. Só que aqui no caso, cada uma, se fossem simples, cada uma teria seu nome específico, e nesse caso aqui, todo mundo tem o mesmo nome, certo? Vimos também na parte de vetores, né, que cada posição dentro desse vetor tem que ser referenciada por um valor, que é para o processador saber em qual deles que eu estou falando naquele momento. Então, como eu tenho 4 elementos, sempre o primeiro elemento é 0, então eu vou 0, 1, 2, 3. Tá? Então, sempre que eu quiser acessar qualquer coisa dentro do vetor V, eu tenho que dizer se é na casinha 0, na 1, na 2 ou na 3. Se eu não quiser usar exatamente o número aqui de baixo, eu posso usar uma variável inteira dentro do colchete, que o conteúdo dela vai ser o número da minha casinha. Tudo bem? Foi isso que nós vimos a partir da parte de vetores. Vimos também que esses números aqui de baixo não ficam armazenados em memória. O que vai ficar em memória vão ser os conteúdos que eu vou colocar aqui dentro de cada espaço,
tá? Esses números aqui a gente mostra assim para representar o número das casinhas. Isso serve para o processador se deslocar dentro do vetor, tá? Como ele sabe que todo mundo é inteiro, a cada 2 bytes ele está pulando uma posição, certo? Então, esse foi o que nós vimos a unidade anterior. Nessa nova unidade, então, nós vamos continuar vendo variáveis compostas, né, para N conteúdos. Vamos ver que elas ainda são homogêneas, ou seja, são de mesmo tipo e tamanho, só que agora elas vão ser bidimensionais, tá? Então, a gente teria umas 2 dimensões, não uma dimensão que nem um vetor. Então, nesse caso, a gente dá o nome de matriz. Então, a matriz, a gente pode dizer, então, que é uma variável composta, homogênea, bidimensional, que pode armazenar elementos de mesmo tipo e tamanho em M linhas com N colunas, tá? Então, se a gente tem linhas e colunas, é como se a gente estivesse trabalhando numa planilha. Todo mundo já mexeu, ou pelo menos já olhou, né? Uma planilha de Excel, né? Onde a gente tem várias linhas e várias colunas. A gente vê que até as linhas são numeradas, as colunas têm letrinhas, e cada quadradinho daquele lá é uma célula onde a gente armazena um determinado valor. Então, para quem já até programou alguma coisa no Excel, sabe que se você quiser acessar uma célula, você tem que dizer em que linha, coluna ela está. Tá? Então, aquela associação para planilhas, tá? A gente pode pensar um pouquinho aqui dentro também no nosso conteúdo de matriz. Então, como é que eu declaro uma matriz na linguagem C? Eu vou colocar o tipo dela, né? Como a gente coloca em qualquer variável, né? Se ela é int, char, tal, né? Dou um nome e coloco aqui 2 colchetes, 2 conjuntos de colchetes. Então, lembrando que no vetor a gente tinha um só, porque ele era unidimensional, então só tinha a quantidade de elementos. Aqui não, eu quero dizer quantas linhas eu quero que essa matriz tenha e quantas colunas essa matriz tem. Então, cada colchete vale uma coisa. Então, aqui eu coloquei, né, o que significa cada ideia. Tipo é o tipo do dado que eu vou armazenar na matriz, int, float, char, double, o que for. Nome da matriz é um nome de batismo, como o nome que a gente dá para qualquer variável, por exemplo, mate. Quantidade de linhas, então quantas linhas eu quero na minha matriz e QTDE colunas, quantidade de colunas que eu quero que tenha essa matriz. Bom, então, é só na hora que a gente olhar aqui a declaração de uma variável, eu já sei se ela é uma variável simples, quando ela não tem colchetes, sei quando ela é vetor, quando ela tiver um conjunto de colchetes, e que ela é uma matriz, quando ela tiver 2 conjuntos de colchetes. Numa outra oportunidade, até vou falar para vocês de mais de um conjunto de colchetes, tá? Que a gente teria com mais dimensões. Mas o que a gente usa mais mesmo é uma dimensão ou 2 dimensões. Continuando, então, nossa ideia aqui de matriz, se eu tivesse, então, uma declaração desse tipo aqui, ó, int mate 3/4. Então, eu já sei que isso aqui é uma matriz, ela se chama mate, ela é do tipo int, então, todos os elementos que eu armazenar lá dentro vão ser inteiros. Ela vai ter 3 linhas por 4 colunas, tá bom? Então, será reservado um espaço para 12 valores. Por quê? Porque se eu tenho 3 linhas por 4 colunas, 3 vezes 4 eu tenho 12. Eu vou ter 12 células lá dentro, né? Dispostos em 3 linhas e 4 colunas. Como cada int ocupa 2 bytes, vai ser reservado 24 bytes para essa matriz, para armazenar esses 12 valores. Então, cada um deles também vai ter os seus 2 bytes, porque cada um é do tipo int, neste exemplo. Se eu quisesse olhar um desenho dela, né? Eu poderia enxergar essa matriz mate aqui, desse jeitinho aqui, uma visualização dela. Então, vejam, nós temos 3 colunas e temos temos 3 linhas e 4 colunas. Lá no Excel, a gente coloca números aqui nas linhas e letrinhas aqui em cima. No caso aqui da programação, todo mundo é número, tá bom? Então, importa o que você colocar dentro do colchete. Da mesma forma que nós tínhamos no vetor, que a primeiro elemento fica numa posição 0, aqui também. Então, se nós temos 3 linhas, as linhas vão ser numeradas, né? Vão ter os seus índices 0, 1 e 2, e as colunas, 4 colunas, 0, 1, 2 e 3. Tá bom? Então, uma determinada célula está numa linha com uma determinada coluna. Então, como eu acabei de falar, né? Cada linha da matriz é indicada por um índice, que sempre se inicia pelo valor 0.
e o mesmo ocorre com cada coluna, ou seja, cada coluna também tem seu índice, que começa também pelo 0, tá bom? Então, no nosso exemplo, nós temos 3 linhas, então os índices vão de 0 a 2, e como temos 4 colunas, eles vão de 0 a 3, tá? Na memória, não fica exatamente como aquele desenho que a gente acabou de ver. Não é porque eu declarei uma matriz que eu vou ganhar um espacinho tipo planilhinha na memória, né? Não vão ser pegos os bytes assim. Na memória, uma matriz também está numa única dimensão, mas ela é trabalhada com essa estrutura. Então, aquela mesma matriz que a gente falou lá atrás, de 3 linhas por 4 colunas, a gente podia pensar, se eu pegasse cada uma daquelas colunas e tirasse de cima da outra e colocasse do lado, eu veria elas assim. Então, ó, eu tenho aqui a linha 0, né, com seus 4 quadradinhos, depois eu coloquei do lado a linha 1, né, com seus 4, e depois a linha 2 com seus 4. Então, na memória, todo mundo tá desse jeito, tá? Eu tenho aqui 12 espaços, tá? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. E cada um pertence a uma determinada linha. Então, é importante a gente entender que fica desse jeito, mas quando a gente quiser bolar uma lógica para o nosso programa, é interessante a gente desenhá-lo em forma de planilha, para a gente entender como a gente vai chegar numa célula, como aquela célula, que linha, coluna que ela tá, e assim por diante. Para o processador, quando a gente pedir uma determinada célula, linha, coluna, ele vai se deslocar assim, tá? Ele primeiro vai no espaço de uma linha, e dentro daquele espaço de uma linha, ele acessa uma coluninha. Tudo bem? Então, como é que eu acesso a matriz, né? A gente viu como que se declara, né, o espaço que ela ocupa. Agora, a gente sabe que a gente pode acessar N elementos dentro de uma matriz. Então, para isso, eu tenho que dizer em qual linha e em qual coluna eu estou me referenciando. Então, vamos ver um exemplo aqui. Se eu tivesse uma matriz chamada M de 2 por 3, tá bom? Ela é do tipo inteira, ou seja, eu vou poder armazenar números inteiros dela. Se ela tem 2 linhas por 3 colunas, eu vou ter 6 espaços, né? Então, eu vou ter a oportunidade de armazenar até 6 elementos lá dentro. Então, além de eu declarar essa matriz M, eu estou declarando uma variável simples. Ela é simples porque não tem colchete, ela se chama x, e dentro dela eu estou armazenando já o número 6, tá? Então, declarei aqui uma matriz e uma variável simples chamada x. Aí, na sequência, ó, eu estou colocando alguma coisa dentro dessa matriz, tá? Então, a matriz M vai receber alguma coisa, que é o número 5. Então, onde eu vou armazenar esse 5? Como ela é uma matriz, eu tenho que dizer em qual linha, em qual coluna eu vou armazenar esse 5, tá? Então, aqui no caso, eu estou dizendo que eu quero armazenar na linha 0, coluna 2. Então, sempre o primeiro colchete é linha, sempre o segundo colchete especifica coluna, não pode, né? Se você estiver raciocinando trocado, não adianta, porque o processador sempre vai entender esse como linha e esse aqui como coluna. Aí, na sequência, eu estou mandando armazenar na mesma matriz M, só que agora na linha 1, coluna 1, o conteúdo da variável x. Ou seja, como x tem um 6, vai ser armazenado 6 nessa linha 1, coluna 1. Aqui, ó, tem um cálculo aritmético, mesma coisa que a gente faz em vetor, tá? Eu estou pegando o resultado de x mais 3, então, se x vale 6, né, tem um conteúdo 6, 6 mais 3, 9, o valor 9, né, é armazenado na linha 1, coluna 2, tá? Coloquei até os comentários aqui na frente. Então, eu poderia até enxergar a minha matriz desse jeito aqui, ó. Então, vejam que a minha matriz M, ó, é essa aqui, 2 linhas por 3 colunas. Então, a linha, se são 2, vai de 0 e 1. Como são 3 colunas, 0, 1 e 2, tá bom? Aqui tá a minha variável comum x, simples, que já foi inicializada com 6. Então, quando eu fiz aqui essa primeira linha aqui, ó, joguei um 5 na linha 0, coluna 2, ele veio aqui na linha 0, coluna 2, colocou um 5. Depois, ele colocou um x, o valor de x, que é 6, na linha 1, coluna 1. Então, a linha 1, coluna 1, 6. Depois, colocou o 9, né, que 6 mais 3 dava 9, na linha 1, coluna 2. Então, linha 1, coluna 2, colocou o 9. Se eu colocasse algum outro valor numa casinha que já tem algum conteúdo lá,
É a mesma regra de qualquer variável. Aquele valor é modificado, os seus bits são modificados para valer aquele novo valor, tá bom? Então, acessar a matriz, não pode esquecer da linha e coluna, tá? Tem que dizer qual é a linha e qual a coluna para ser colocado alguma coisa lá dentro. Aqui também, a gente está dizendo que, além de usar o número da linha e da coluna, eu posso também usar o nome de uma variável inteira dentro do colchete para simbolizar o número dessa linha ou o número dessa coluna, tá? Então, se eu colocar uma variável inteira dentro daquele colchete, o conteúdo daquela variável fica sendo linha se essa variável estiver no primeiro colchete. Se ela estiver no segundo colchete, ela fica valendo o número da coluna. Então, às vezes a gente usa então duas variáveis, né, uma para cada uma. Às vezes, até dependendo da lógica, a gente quer variar só o número da linha ou variar só o número da coluna, o outro pode ficar um número fixo, né? Então, não é porque eu usei variável numa que eu sou obrigada a usar na outra. Tudo depende da nossa lógica, tá? Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, eu tenho uma matriz chamada M, né, naquela que a gente já viu lá atrás, né, de 2 por 3. Se eu tiver duas variáveis criadas também, né? Duas variáveis inteiras. Eu chamei aqui uma de L e uma de C. L para simbolizar o nome linha e o C para simbolizar o nome coluna. Aqui vale qualquer nome de variável, desde que ela seja inteira, né? E simples. Normalmente a gente vê por aí em livros, em apostilas, eles usam na matriz uma variável chamada I e uma variável chamada J. Tá? Então, é o nome que quiser. Eu gosto de trabalhar com LC para ficar mais gravado na mente da gente, que L é para usar de linha, então é no meu primeiro colchete, C é a minha coluna, o segundo colchete. Então, se eu tiver duas variáveis, L e C, e na L eu já joguei o número 0, tá? Na C já joguei o número 1. É só para elas terem um valor inicial. Então, se eu fizer isso aqui agora, ó, na matriz M, na linha L, coluna C, eu quero armazenar o número 7. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o conteúdo de L, que é 0, vai colocar aqui, nesse lugar. O conteúdo de C é 1, coloca aqui. Portanto, eu vou armazenar o número 7 na linha 0, coluna 1, tá? Então, eu coloquei até aqui do lado, ó, linha 0, coluna 1, conteúdos de L e C. E se eu trocasse, né? Vamos supor aqui, ó, em vez de colocar L e C, eu coloquei C e L. Eu quero armazenar o número 12 na linha C, coluna L. É isso que o processador sempre vai entender, tá? Então, é muito importante a gente não trocar de lugar. Não é porque eu coloquei um C aqui que ele vai entender que agora é coluna, não tem nada a ver. Para ele, como pode ser qualquer nome de variável, né? Então, o primeiro colchete é sempre linha. O segundo colchete é sempre coluna. Portanto, se C, o L ainda continua valendo 0, C ainda continua valendo 1. Então, ele vai armazenar esse 12 na linha 1, coluna 0, tá? Porque é os valores das variáveis. Então, essa minha matriz M de 2 por 3, que tá aqui, né, ó, as variáveis L e C estão aqui, cada uma delas, com o seu valor 0 e 1, que foram inicializadas. Com essa primeira expressão aqui, ó, armazenar 7 na linha 0, coluna 1. Então, ele veio aqui na linha 0, coluna 1, colocou 7. Depois aqui, ó, no 12, ele colocou na linha C, que é 1, coluna 0, que é L. Então, ele foi na linha aqui, ó, 1, coluna 0, e colocou o número 12 aqui. Tá bom? Então, muito importante não trocar. Por isso que, às vezes, é interessante a gente trabalhar com as variáveis que identifiquem o que você está fazendo. Tá bom? Bom, continuando aqui, como é que a gente faz para fazer um percurso numa matriz? Nós vimos lá no vetor, na outra unidade, que para percorrer um vetor da primeira posição até a última dele, nós usávamos um for, né? Onde aquela variável que era usada como índice, por exemplo, i, ela variava de 0 até o máximo que a gente tinha e mais, né? Então, com um forzinho, a gente conseguia resolver, porque nós tínhamos uma única variável ali na história.
Agora, para fazer o percurso numa matriz, seja para a gente o quê? Armazenar valores em todos os espaços, para pesquisar alguma coisa, para pegar o conteúdo e mostrar no vídeo, ou seja, eu quero passar por todas as posições dela, tá? Isso chama-se um percurso. Faz-se necessário, então, utilizar-se duas estruturas de repetição. Tá bom? Por que nós vamos ter que ter duas agora? Porque uma delas vai variar o número da linha e a outra, a estrutura de repetição, vai variar o número da coluna. Então, nós vimos no exemplo anterior lá, a gente trabalhou uma variável chamada L e uma C, correto? A L ele representava o número da linha e a C representava o número da coluna. Então, como eu tenho duas variáveis, eu preciso de duas estruturas de repetição, tá? Então, nesse caso, uma estrutura, né, uma das estruturas de repetição vai ficar dentro da outra, para permitir que, enquanto o valor de uma variável ficar fixa, a outra variável pode ficar variando os seus valores. Então, esse percurso pode ser feito de duas maneiras. Ou a gente faz um percurso por linha, ou seja, eu vou passar por todos os elementos de uma linha, acabou aquela linha, vou para a linha de baixo, acabou aquela linha, vou para a linha de baixo, até terminar em todas as linhas. Ou então, um percurso por coluna. Eu passo por todos os elementos de uma coluna, acabou aquela coluna, vou para a próxima coluna, lá em cima, começo tudo de novo, desço, passo pela outra e pela outra, tá bom? Então, eu tenho duas possibilidades de fazer percurso. Então, como seria o percurso por linha? Então, vamos colocar um exemplinho aqui. Eu quero receber por digitação 12 números e os armazenar em linha numa matriz de 3 linhas por 4 colunas. Uma matriz de 3 por 4. Quando a gente fala 3 por 4, o primeiro número é sempre linha mesmo e o segundo é coluna, tá? Então, numa matriz de 3 por 4, eu vou estar armazenando 12 números, tá bom? E eu ficou frase aqui em linha, por quê? Porque eu quero primeiro, conforme os números foram sendo digitados, eu vou preenchendo uma linha. Acabou aquela linha, quero passar para a linha de baixo. Ou seja, primeiro eu vou preencher a linha 0 todinha, depois eu vou preencher a linha 1, depois a linha 2, a linha 3, a linha 4, o que tiver no tamanho de linhas. Isso significa percurso por linha, né? Então, vamos ver como ficaria o nosso programinha aqui. Temos aqui nossos includes. Declarei aqui, ó, uma matriz, chamei ela de M, de 3 por 4, e declarei também duas variáveis inteiras, para usar aquele nome que a gente já tinha, tá? O L e o C. Então, a L vai ser minha variável, que vai variar os números da linha, e C vai variar os números da coluna. Então, lembrando que se eu tenho 3 linhas, eu vou variar de 0, 1 e 2. Né? E para a coluna, como eu tenho 4, a minha variável C vai variar de 0, 1, 2, 3, tá? Para dar as 4 colunas. Então, o meu programinha main está começando aqui, tá? Meu set locale. Como eu quero fazer um percurso por linha, que nem eu falei, eu vou parar numa linha e passar por todos os pedacinhos dela, o meu for, que eu vou colocar primeiro, vai ser o for de variação da linha. Então, vejam aqui, ó, eu coloquei a minha variável L, começa de 0, eu vou fazer isso enquanto ela for menor ou igual a 2, porque é o máximo, né, 0, 1 ou 2, e toda vez que voltar neste for, a L vai ser adicionada de uma unidade, tá bom? Aí, vou abrir este for, abrir a chavinha dele aqui, chavinha azul, e comecei um novo for, que é um for vermelho aqui dentro. Este for é a variação agora da coluna, tá? Então, o C vai começar de 0, vou fazer enquanto ela for menor ou igual a 3, né? Porque eu vou até 3. E toda vez que voltar neste for vermelho, o C vai ser incrementado de uma unidade. Então, vejam que este for está dentro do outro for, tá? Dentro desse for vermelho, aí é que eu vou pedir para que algo seja digitado. Então, recebo aqui um número por digitação e armazeno dentro da matriz M, linha L, coluna C. Então, vejam que quando eu comecei o primeiro for aqui, meu L valia 0, tá? Aí, eu entrei aqui dentro, meu for começou, meu C começou com 0 também. Então, quando eu entrei aqui dentro, o primeiro número que eu estou armazenando é na linha 0, coluna 0. Agora, qual seria a próxima célula para colocar alguma coisa? Eu tenho que pensar que se eu estou colocando em linha, a minha linha está parada,
tá? Então, eu estou ainda na linha 0. Então, a próxima posição é linha 0, coluna 1. A outra é linha 0, coluna 2. A outra é 0, coluna 3. Ou seja, o 0 está sempre fixo, só está mudando o número da coluna. Por isso que o for de dentro é o da coluna. Ou seja, quando eu terminar esse for vermelho aqui, ó, fechei a chavinha vermelha, eu vou voltar no for vermelho, porque eu estou preso nele. Voltando nele, ó, meu C vai virar 1. Ele virando 1, meu L ainda é 0. Então, eu vou colocar esse novo número digitado na linha 0, coluna 1. Volto para trás no for vermelho, C++ vai para 2. Eu vou colocar na linha 0, coluna 2. Volto para trás e meu C incrementado de uma unidade vai para 3. Vou colocar na linha 0, coluna 3. Então, o L continua com 0, porque eu não voltei lá em cima ainda. Estou preso no for de dentro. Agora, quando eu voltar nesse for aqui, que C++ passar para 4, né? O for vai dar falso, então eu não vou mais fazer esse bloco vermelho, eu vou cair fora dele, caindo fora dele está fechando o for azul. Então, tá na hora de voltar aqui em cima nesse for e fazer um L++, ou seja, vou mudar de linha, vou para a linha 1. Aí eu entro de novo, começo esse for vermelho de novo. Se eu estou começando ele de novo, o C começa de 0 novamente. Então, agora eu vou ficar preso sempre na linha 1, variando o C. Ou seja, eu vou ficar na linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3. O for de vermelho vai estourar, vou voltar para trás no for azul, o L vai passar para 2, né? Ainda é verdadeira condição. Entro de novo. Se eu estou entrando de novo, vindo de cima, o for começa outra vez com C igual a 0. Então, aqui agora vai funcionar para linha 2, coluna 0, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. Volto para trás, fecho o vermelho, volto para o azul, faço o L++, vai para 3, dá falso aqui. A da falso eu caio todo fora desse for azul, sigo o programa para frente. Então, vejam que um for dentro do outro, eu consegui percorrer todas as linhas dessa matriz. Então, eu coloquei aqui uma observação, que no percurso por linha, a estrutura do for de fora será para variar a linha, que é a variável L, e a estrutura de dentro para variar a coluna, que é a variável C. Tá? Então, com isso, eu consigo fazer um percurso por linha. Se eu quisesse um percurso por coluna, tá? Então, a mesma ideia. Vou colocar números, 12 números, nessa mesma matriz 3×4, só que agora eu quero colocar por coluna. Em coluna significa o quê? Eu vou preencher toda a coluna 0, depois toda a coluna 1, toda a coluna 2 e toda a coluna 3. Aí eu paro, tá bom? Então, meu programinha vai ficar como? Aqui tá a mesma matriz, LC. Meu main começa. E o meu primeiro for agora, ó, eu vou variar a coluna. Por quê? Porque agora a coluna é fixa. Quando eu estiver na coluna 0, quem vai variar são os números das linhas. Ou seja, eu vou ficar... Sempre a gente começa falando da linha, né? Então, vai ser linha 0, coluna 0, linha 1, coluna 0, linha 2, coluna 0, e acabou, né? Eu vou de 0 a 3. De 0 a 2, desculpa. Então, a minha coluna ficou fixa no 0, só os números da linha é que mudaram. Aí eu mudo de coluna, fico na coluna 1, fixo, e fico variando os números das linhas, que são as próximas colunas, né? Então, aqui, ó, vejam que o meu for de fora ficou a coluna, variando o C de 0 a 3, porque eu tenho 4 colunas. O for de dentro, agora, é que ficou o L variando, tá bom? E a ideia fica a mesma coisa, ou seja, eu entro com a coluna 0 e fico variando o número da linha, de 0 até 2, tá bom? Ó, mas aqui dentro sempre é colocar na linha L, coluna C, isso aqui não pode inverter, senão vai dar problema, tá bom? Então, quando eu estourar o número de todas as linhas, 0, 1 e 2, eu volto para trás no for, faço o incremento de outra coluna e vou fazendo aqui, tá bom? Então, ele funciona bonitinho também. Então, no percurso por coluna, a estrutura do for de fora será para variar a
coluna, que é a variável C, e a estrutura de dentro para variar a linha, que é a variável L. Bom, então, é importante a gente entender isso quando sempre a gente precisar percorrer uma matriz inteira para jogar números dentro, para pegar os números e mostrar no vídeo, para pesquisar se um número está armazenado lá dentro, para fazer qualquer coisa que eu tenho que percorrer ela inteira. Então, é importante saber se eu vou percorrê-la por linha ou por coluna, porque aí vai fazer diferença qual for que eu deixo de fora. Bom, depois vamos fazer alguns testes de mesa para ver isso aqui também. Então, hoje nós vamos ficando por aqui com essa primeira parte de matriz e faremos algumas atividades. Muito obrigada.